Boa tarde, queridos e queridas. Vamos para a nossa aula de hoje, dessa quarta-feira. Faremos aqui uma rápida revisão dos conteúdos que cairão na nossa avaliação, certo? Abram um livro de vocês aí na página 126, né? Porque eu passei o capítulo 5 para estudar. Então vamos ver aqui uma rápida revisão sobre frações, sobre essa introdução aqui, que é muito simples, certo? Acompanhe aí. Fração é o conjunto de dois números que, separado por um traço horizontal, expressam uma grandeza com o auxílio de uma outra da mesma espécie. Certo? Então, fração são dois números, né, naturais, um fica em cima, um fica embaixo, eles são separados por uma barra. Esse número de cima é chamado de numerador, esse número de baixo é chamado de denominador. Beleza? O nosso denominador nunca pode ser zero numa fração, ok? O denominador é o total de partes que o inteiro foi dividido, e o numerador é o total de partes do inteiro que foram usadas para alguma coisa, para alguma finalidade. Nas nossas aulas também aprendemos a fazer a leitura das frações. Também é muito simples, né? Para os denominadores, né, o número que fica embaixo, para os denominadores do 2 até o 9, eles têm nomes próprios, tá? Nomes específicos. O 2 vai ser chamado de meio, 3 de terço, 4 quarto, 5 quinto, o 6 vai ser chamado de sexto, 7 sétimo, 8 oitavo e 9 nono. E todos aqueles números de base 10, de potência de base 10, terão nomes próprios também, né? O 10, por exemplo, vai ser chamado de décimo, o 100, quando tiver no denominador, vai ser chamado de centésimo, e o 1000 vai ser chamado de milésimo. E para denominadores com qualquer número que não seja um desses, do 2 ao 9 ou o número de base 10, a gente vai ler o nome do número acompanhado da palavra avos, né? Por exemplo, 2, 11 avos, né? No final você vai escrever a palavrinha avos, que significa números pequenos, né? Partes pequenas, ou seja, a fração vai ser dividida em partes pequenas, várias partes. Ok? Até aí, tudo muito simples. Vimos aí também os tipos de frações, né? Que são 3 tipos de frações, certo? Tem as frações decimais, que é todas aquelas frações que no denominador são números de base 10, ó. 10.000, 1.000.000, 100, 1.000, 10.000. Quando for 10.000 o nosso denominador, a gente vai chamar ele de décimos de milésimo. Por que décimo de milésimo? Porque milésimo a gente sabe que é 1.000, décimo a gente sabe que é 10. Então, 10.000. Ok? Então, décimos de milésimo. 1.000.000 a gente vai chamar de milionésimos. Certo? 100 a gente chama de centésimos, já vimos na página anterior. 1.000 chamamos de milésimo, 10.000, décimos de milésimos. Certo? Quando for 100.000, aqui não tem exemplo de 100.000, quando for 100.000 a gente vai chamar de centésimo, né? Porque é 100 de milésimo, 1.000, 100.000. Temos as frações decimais, que são aquelas frações que têm o denominador com números de base 10. E temos as frações ordinárias, que são todas aquelas frações que não têm números de base 10. Tá? Por exemplo, 4 quinto, 12 20 avos, 6 50 avos, 13 72 avos, 15 108 avos. Então, frações ordinárias são aquelas que não são decimais, que não têm denominador de base 10. Ok? Quanto à classificação das frações, a gente viu 3 tipos também, né? Que são as próprias, as impróprias e as aparentes. As próprias são aquelas aparentes, as próprias são aquelas frações menor do que o inteiro. Ou seja, onde o numerador, que é o número que fica em cima, vai ser menor do que o número de baixo. Certo? Então, a gente não vai ter algo inteiro, vai ter um pedaço de um inteiro. Certo? Por exemplo, essa pizza aqui, ó, está partida, ela era 8 pedaços, comeram 2, ficou o quê? 6. Então, ela é o inteiro? Ela não é o inteiro. Aqui ela é o inteiro, mas aqui ela não é inteira mais. Então, ela representa uma fração própria, certo? Onde eu tinha 8 pedaços, tá aqui o 8 no denominador, e agora só tenho 6, beleza? Então, 6, eu tenho 6 pedaços de 8. Qual é a fração que representa? 6 oitavos. 6 oitavos é menor do que 1, menor do que 1 inteiro. Então, própria, frações que o numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria é o contrário, tá? A própria é quando é menor do que o inteiro. A imprópria será maior do que o inteiro.
tá? Então, o número de cima, o numerador, vai ser maior do que o de baixo. Então, vai representar um inteiro e um pedaço de outro, ou dois inteiros e um pedaço de outro. Vai representar algo maior do que um inteiro. Beleza? Então, 10 oitavos, ó, 10 é maior do que 8. Então, representa uma fração imprópria. E por último aqui, para encerrar as classificações das frações, temos as frações aparentes, onde o número de cima, numerador, vai ser múltiplo do número de baixo, né? Por exemplo, 12 quartos, 12 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 3 é 12. 8 quartos, o 8 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 2 é 8. Certo? Então aqui, ó, são dois exemplos de frações aparentes. Beleza? Frações onde o numerador é múltiplo do denominador. E, consequentemente, o numerador é maior do que o denominador. Também vai ser imprópria, tá? As frações aparentes são impróprias, quase todas. Por que eu digo quase todas? Porque quando houver um exemplo igual a esse, ó, 4 quartos. 4 quartos é uma fração aparente? É aparente porque 4 é múltiplo de 4. Beleza, mas ela não é imprópria, porque 4 é igual a 4. Para ser imprópria, o número de cima terá que ser maior que o de baixo. Beleza? Então, esse tipo de fração aparente não é imprópria, mas as outras restantes em que o número de cima é maior que o de baixo, todas serão também impróprias. Certo? Números mistos, aqui na página 134. Número misto, como eu falei, é uma mistura entre números, né? Vai ser um número inteiro com um número fracionário, né? Um número inteiro e uma fração. Coladinhos aqui, juntinhos. Certo? Então, ó, esse número inteiro representa algo que é inteiro. Por exemplo, aqui, ó, temos um bolo inteiro e uma parte de um outro bolo. Então, eu tenho um inteiro e 6 sextos do outro, né? Então, um inteiro e 6 sextos é o número misto que representa esses dois bolos. Certo? Também exemplos de como transformar número misto em fração e como transformar fração em número misto. Um número misto vai originar uma fração imprópria, tá, gente? Sempre vai originar uma fração imprópria. E uma fração imprópria pode ser transformada em número misto. Vamos ver aqui como transformar o número misto em fração imprópria e depois o inverso. Ó, pega o número inteiro, multiplica pelo denominador e o resultado soma com o numerador. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 4, vou botar bem detalhado aqui, mais 3. O denominador ele não muda, tá, gente? Continua 4, ele nunca vai mudar. 1 vezes 4 é 4, né? 4 mais 3, 7. E o 4 repete novamente. Então, a fração imprópria que corresponde a esse número misto, 1 inteiro e 3 quartos, é 7 quartos. Vamos ver aqui o contrário agora. Eu vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. 17 quintos, por exemplo. É uma fração imprópria, tá? Porque o 17 é maior do que o 5. Para transformar isso aqui em número misto, eu vou efetuar a divisão de 17 por 5, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Efetua a divisão. 17 dividido para 5 é o quê? É 3. 3 vezes 5 é 15. Certo? 17 menos 15 vai ser o quê? 2. 2 não dá dividir para 5, então é o resto. Agora vamos montar o número misto a partir dessa divisão aqui, ó. O número inteiro do número misto vai ser o quociente. Então, o 3 aqui vai ser o número inteiro. O meu numerador vai ser o resto, perdão, vai ser o resto 2. Então, 2 vem para cá para cima. E o denominador 5 não muda. Continua 5. Então, o número misto que representa a fração imprópria 17 quintos é 3 inteiros e 2 quintos. E para encerrar aqui a nossa revisão de hoje, vamos ver aqui na página 136 uma revisão rápida aqui sobre frações equivalentes e classes de equivalência. Como eu falei lá na aula, frações equivalentes são frações iguais, né? Elas geralmente vão vir com números diferentes, né, do numerador e denominador, só que na representação de quantidade do todo do inteiro, elas serão iguais, beleza? São frações com números diferentes, com valores diferentes, mas com a quantidade e a ideia de quantidade iguais. Beleza? Então eu expliquei aqui para vocês, ó, que 1/2, 2 quartos e 3 sextos são frações equivalentes, embora tenham valores diferentes no numerador e no denominador. Todas elas expressam a metade, ó. 1/2. 1/2 é a metade de alguma coisa. 2 quartos é a metade de alguma coisa. 3 quartos é a metade de alguma coisa. Beleza?
2 quartos, ó, significa que alguma coisa foi dividida em 4 partes e eu usei 2. Ou seja, eu usei a metade, não foi? 3 sextos, alguma coisa foi dividida em 6 partes e eu usei 3. Então, usei a metade ou não usei? Então, são frações com valores diferentes que representam a mesma quantidade. Ok, vimos aqui também exemplos de frações irredutíveis, né? Frações irredutíveis são aquelas frações que não dá para simplificar, não dá mais para dividir nem o numerador nem o denominador por nenhum número. Então, não tem como simplificar mais do que já está. É quando ela chega no extremo, na última fração onde não dá mais para simplificar. Temos a classe de equivalência, né, de uma fração, que são as frações equivalentes a uma determinada fração, certo? Então, fração irredutível é aquela em que seus dois termos são primos entre si. Por exemplo, 2 quintos. 2 e 5 são primos entre si. Não existe divisor comum para 2 para 5. Então, é uma fração irredutível. 13 quinzeavos. Dá para dividir 13 e 15 por um mesmo número? Não. Então, é uma fração irredutível. 25 dezesseisavos. Também é uma fração irredutível por não ter nenhum divisor comum para 25 e para 16 ao mesmo tempo. E a classe de equivalência é aquela classe, aquele conjunto de frações equivalentes a uma dada fração. Por exemplo, aqui deu a fração 2/3. Quem é a classe de equivalência da fração 2/3? É o conjunto de frações que eu vou obter ao multiplicar 2/3 por uma sequência de números naturais, né? Para eu obter a classe de equivalência de 2/3, eu vou ter que multiplicar 2/3 por 2, depois por 3, depois por 4, por 5, por 6, infinitamente. Aí eu vou encontrar a classe de equivalência de 2/3. Vou encontrar todas as frações que são equivalentes a 2/3. Beleza? Vou dar um exemplo aqui para vocês de CE, né? A classe de equivalência. Vamos calcular as frações equivalentes de 2/3, por exemplo. Ó, 2/3. Vou botar aqui CE, classe de equivalência de 2/3. É igual, abre chave aqui, ó. Beleza? E aí vamos multiplicar 2/3 por 2. Só lembrando que eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número, para que funcione, tá? Então, vamos começar com 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. Então, encontrei a primeira fração equivalente a 2/3 aqui, ó, com números diferentes. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Segunda fração equivalente. 2 vezes 4, 8. Coloca aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Pronto. Vou parar aqui porque a classe de equivalência é infinita, tá? Assim como os números naturais. Então, eu ia passar a vida inteira aqui calculando e não ia chegar ao fim, certo? Observem que, ó, a classe de equivalência de 2/3 é 4 sextos, 6 nonos, 8 dozeavos, 10 quinzeavos. O que vocês notaram aqui, ó? Os numeradores foram aumentando de 2 em 2, ó. 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. E assim vai aumentar infinitamente. E os denominadores foram aumentando de 3 em 3, ó. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim ia acontecer até o fim. Beleza? Não diga até o fim porque são infinitos, né? Beleza. Então essa foi nossa revisão, pessoal, de hoje. Né? Vimos aí alguns conceitos aí de frações, coisas simples. E na próxima aula voltaremos com a simplificação, né? Utilizando o MDC, que é um pouco mais complicado. Então fiquem com Deus. Boa revisão e até a próxima aula. Tchau, tchau.